Dismorfia facial, dismorfia corporal e a busca equivocada por tratamentos estéticos. Esse é o assunto da live de hoje, da jornada da ROF Integrativa Transformando Vidas. Gente, um dos problemas que eu estou vendo aumentar a cada dia é a dismorfia. E o que é dismorfia? Você que é profissional de saúde, você sabe diagnosticar um paciente que está com dismorfia? E se você desconfia que esse paciente está com dismorfia, você sabe como conduzir o tratamento, o que fazer, o que não fazer? E você que tem uma filha adolescente, um filho adolescente, você já parou para pensar que o seu filho, a sua filha, ou até mesmo você pode estar desenvolvendo dismorfia? Que é a busca, né, exagerada por procedimentos estéticos, é a busca por problemas que de fato não existem, né? Então, o profissional de saúde, ele tem que estar apto a diagnosticar e encaminhar para tratamento. A dismorfia, ela tem tratamento multiprofissional. E quem eu vou receber hoje, né? Porque nessa semana da jornada da ROF Integrativa, nós estamos recebendo convidados para lá de especiais. E o meu convidado hoje é nada menos, nada mais do que o presidente da Associação Brasileira de Odontologia, do Departamento Científico, né? Então é o responsável por toda a produção de ciência, por fazer os congressos, por reunir os maiores profissionais de odontologia do Brasil lá no Distrito Federal, né? Na nossa capital. E eu tive a honra de fazer a palestra na Associação Brasileira de Odontologia em Brasília e conhecer pessoas maravilhosas, e dentre essas pessoas eu tive a honra, né, o prazer de conhecer esse grande profissional, o professor Dr. João Eli de Campos, e é com ele que nós vamos falar hoje, tá? O Dr. João Eli, ele escreveu um livro que eu acho que é fundamental para todo profissional de saúde. Deixa eu ver se o Dr. João Eli já está aqui. Ó, né, o nosso convidado para lá de especial, o Dr. João Eli Campos, que é o autor de um livro que tem exatamente esse nome. Oi, doutor João, seja bem-vindo. Oi, boa noite. Deixa eu só regular aqui e você aparecermos aqui. Eu vou me regulando, você vai se regulando aí. Boa Tá noite. beleza, tá bom. Que prazer enorme. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Ó, todo mundo entrando para te ouvir falar, Isso, né, que sobre a maravilha. dismorfia. Eu estava terminando a sua apresentação, né? Eu falei que eu tive a honra de conhecer, que você é o presidente da cadeira do Departamento Científico da Associação Brasileira de Odontologia do Distrito Federal, né? Meu Deus, mas que cidade linda, já dizia Renato Russo. Então, direto de Brasília, né? O lugar melhor não há, não é isso? O doutor João, ele vai Isso. falar um pouco. João, tenta se centralizar mais um pouquinho, que nós estamos vendo só sua testa. Tenta afastar um pouquinho da câmera, eu vou regular a minha aqui também. Enquanto isso, o pessoal está entrando. Agora virou o celular. Agora você está de Pera. lado. Espera aí que nós vamos aqui dar o jeito. Gente, doutor João é uma sumidade, tá? E, além de tudo, ele é super querido no meio odontológico. Ele é muito respeitado por todos os colegas. Ele é uma pessoa que, quando ele começa a fazer um evento, você pode imaginar que aquele evento vai sair, tipo, maravilhoso. Porque com o Dr. João não tem meio termo. Tudo que ele toca vira ouro, né? E esse livro, João, quando eu vi esse livro, eu falei, gente, era o que estava faltando para a harmonização orofacial, né? Eu acho que esse livro é fundamental. Mas antes da gente falar do livro, fala um pouquinho de quem é o Dr. João Eli Campos, qual a formação, quanto tempo de formado e o que motivou, né? O Dr. João Eli hoje é citado em várias teses de doutorado no mundo aí, depois desse trabalho dele, que fala da dismorfia. Sim. Eu estou morando aqui em Brasília, né? É uma cidade realmente muito boa. Eu fui muito bem recebido aqui em Brasília, né? Eu tenho a honra de estar dentro da Associação Brasileira de Odontologia, que eu amo tanto. Eu sempre gostei muito de fazer muitos cursos e acompanhar. E hoje eu estou tendo a honra
de estar dentro da Associação Brasileira de Odontologia, né? E eu já tenho 32 anos de formado, né? E sou clínico geral, apesar de ter me especializado em algumas áreas, mas eu sempre me considerei um clínico geral, né? Eu já passei por várias formações dentro da odontologia, desde mestrado, doutorado, já concluí um, estou fazendo outro na Argentina, né? Estou também pleiteando um pós-doc. Eu gosto muito da questão do estudo, da pesquisa, e amo também orientar alunos, né? E eu sempre gostei de temas que às vezes as pessoas não procurariam estudar tranquilamente. No serviço público, eu fui muito atrás das resinas bulk fill, porque elas tinham uma pegada que era mais fácil, né? E eu poderia atingir um maior número de pessoas com rapidez um pouco maior, né? Então, eu desenvolvi isso, desenvolvi estudos dentro da saúde pública na área de judicialização da saúde. Tem uma pós que eu até terminei com esse tema, né? Não sou nada especialista nisso, mas fiz também direito médico. E eu fui estudar o visagismo porque eu vi que não tinha, e até que eu publiquei muitas coisas, né? E aí depois eu até estava num curso em Portugal e vi que a professora ela comentou sobre um paciente que era desagradável, que dava o cano, entre aspas, que não que estava sendo trapaceiro com os profissionais da área de estética, e ela referiu aquilo como algo muito, como uma pessoa muito que ela era um problema para quem realizava procedimentos estéticos. E aí eu peguei e até levantei o dedo lá e, e ao mesmo tempo eu abaixei meu dedo. Pensei assim, pois eu vou estudar esse tema, que eu vou falar isso aqui, as pessoas não vão estar preparadas para isso. Mas você me conheceu aqui em Brasília, né? Eu tive a honra de você me harmonizar o meu rosto com as agulhas, né, com a acupuntura. Suas mãos são extremamente abençoadas, né? E aí, juntamente com o Dr. Alberto Jamal, eu, lembrando dele, né, dentro da ABO, e o professor, ele já sabia muito bem o que era dismorfia corporal. E aí ele me arrumou um livro de cirurgia plástica, e eu falei, professor, eu quero entender esse assunto melhor. E aí eu via como era a reação dele em relação aos pacientes dismorfofóbicos, né? Ou que apresentassem o transtorno dismórfico corporal. Então, como o professor era muito, ele é até hoje muito atencioso, educado e ama Ele também é um discutir, gentleman, né? ele é muito simples, o professor, e ele não tem tempo para poder parar de te falar quando ele quer quando você precisa de alguma coisa com ele. Então, a gente discutia até altas horas sobre vários assuntos. E esse foi algo que, além de discutir, eu também vi o professor falando. Então, aí eu resolvi escrever sobre esse tema, né, porque não tem publicações hoje sobre o transtorno dismórfico corporal, né, como está aqui nesse livro. E o prefácio do livro é do Dr. Éder Pinto de Lima, que é um colega meu de Carmo, Paranaíba, né, lá aí em Minas Gerais, né, que você está em Minas Gerais, né, Minas e Gerais. e publicado pela editora Napoleão, né? E é um livro que tem uma busca muito grande, porque as pessoas, quando entendem o que é o transtorno dismórfico corporal, eles começam a abrir um leque e pensar, bem, eu tenho, além de eu ter que ser bom, eu ainda tenho que pensar que esse paciente ele pode não estar vendo o que é o defeito dele verdadeiramente. E aí, João, outra é, vez eu peguei e resolvi escrever o livro, né, por esse motivo.
Para quem está entrando agora, gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu só vou dar um avisinho aqui. Eu tirei os comentários, porque não estava aparecendo o rosto do professor João. Quem tiver alguma dúvida, tem uma interrogação aí. É só vocês me mandarem a dúvida que eu pergunto para ele, tá? Sejam todos bem-vindos. Nós estamos com o Dr. João Elir Campos, que é mestre, né? Tá terminando o mestrado dele em harmonização orofacial e tem tanto doutorado que a gente precisaria de uma live inteira só para falar dos títulos dele. Mas hoje o doutor João está vindo aqui e eu quero que você fale com toda essa propriedade que você tem de doutorado, pós-doutorado, de uma forma que todo mundo entenda, tanto os profissionais que estão aqui quanto os pacientes. Doutor João, o que é essa tal da dismorfia que nós estamos falando desde o começo da live? A dismorfia é uma busca que algumas pessoas têm por resolver problemas que não existem, né? Porque ele tem um distúrbio visual, e aí ele vai enxergar de uma maneira errada. Porque nós, para enxergarmos, quando eu estou de frente de uma pessoa, eu a vejo, às vezes, do sapato até o cabelo. Eu olho e estou olhando que o olho dela é azul, né? E a gente percebe essa pessoa no todo. Essa é uma visão global, né? Porém, eu tenho a capacidade de olhar para a professora e observar bem no canto do olho dela e perceber que o olho dela levanta, que ela é uma pessoa que tem um temperamento de alegria, diz que traz o olhar dela para cima, né? Tem um sorriso também que levanta, então o olho aqui, então eu vejo esse detalhe. Porém, ao mesmo tempo que eu estou olhando esse detalhe, eu tenho uma noção que atrás tem uma escrita em chinês, que ela tem uma série de detalhes, né? Que tem plantas, que tem uma série de coisas aí. Então a gente tem essa visão que ela é global. Agora, o que acontece? O paciente que ele tem dismorfofobia, ele vai focar num lugar, porque a visão dele já é focal. Então ele foca em determinado local, né? Às vezes ele foca e realmente tem alguma tendência. Uma mama nunca geralmente igual a outra, ela não é simétrica, o bico não fica na mesma posição. Então, o que acontece? Só que esse paciente, ele foca naquele problema com uma força que ele tem que fazer aquela cirurgia. Ele tem que fazer alguma coisa para mudar aquilo. E a hora que... Aquilo vira encabulação, né? Aquilo sai do lugar comum. Por exemplo, se você falar para mim, Rafaela, você acha o seu nariz lindo? Não acho. Né? Eu queria ter o nariz da Ana Paula Arósio na minha adolescência. Aí você fala assim para mim, mas por que você nunca fez a cirurgia plástica no nariz? O que eu faço? Botox para ele não cair tanto a ponta igual cair do meu pai e pus um fiozinho aqui para dar uma leve mudada, porque eu quero olhar no espelho e continuar sendo eu. E para mim tá tudo bem eu não ter o nariz perfeito, entendeu? Pelo menos eu tô acostumada com meu nariz, eu falei, vai que eu faço uma plástica e é um corte, é uma coisa que é irreversível e depois eu não gosto. Né? Então, assim, a gente sabe, né? Você pode analisar e mostra pro pessoal aí. Gente, eu sou muito assimétrica, tá? Eu vou tirar aqui o cabelo, ó. Olha a diferença que eu tenho. Eu falo que eu sou duas pessoas, né, João? Ó, eu sou uma pessoa desse lado e outra pessoa desse, gente. Eu vou pegar um papel, uma coisa aqui pra gente marcar. Então, assim, todo mundo tem pequenos defeitos, né? Todo mundo tem assimetrias. O problema não é você notar isso, né, João? O problema é quando esse teu pequeno defeito passa a tomar uma proporção muito grande na sua vida. Né? Eu falar, não, porque, olha aqui o tanto que aqui é mais arredondado e aqui é mais... Olha isso, João. São duas pessoas, né? Até porque do meu lado direito eu sou o meu pai e do meu lado esquerdo eu sou a minha mãe, que foi as duas estruturas, as duas pessoas que me fizeram, o yin e o yang. Mas tem pessoas que tem... Ó, aí o que eu faço, João? Ó o trucão. Tá vendo? Aí você põe o cabelo aqui, ó. Simetria já aconteceu. Você esconde mais o quadrado ou o arredondado? Eu escondo mais o quadrado, porque eu escondo um pouco o meu temperamento sanguíneo colérico, que faz esse masseter meu ser apertado. Então, a gente
realça a docilidade, né, a doçura. Você pode ver que sempre que eu falo, eu mostro o meu lado mais dócil, Uhum. né? E isso Entendi. não é consciente, tá, João? Eu sei isso porque a gente estuda visagismo. E eu escondo o quê? Entendi. O meu lado mais temperamental, Mas não é isso? é temperamental, né? Então, você está entrando num caminho também que é muito interessante, que são formatos sociais, mas é muito importante a gente deixar logo de início o que é o transtorno em si, né? E a gente ter uma certa briga com a gente mesmo, no perfil, né? Ou no olhar frontal, isso é uma coisa até certo ponto normal. Porque agora a gente vê, né? Se ficou, se melhorou, nós vemos. Se não melhorou, a gente vê. Se piorou um pouquinho, não, eu preciso que, doutora Rafaela, eu preciso que suspenda um pouco mais, que o lifting seja mais efetivo do lado esquerdo ou direito. Porque esse paciente ele tem uma visão razoável. Agora, o paciente que ele tem um defeito no processamento visual dele e que ele acaba tendo o transtorno, ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Existem diferentes graus desse transtorno. Então, aí tem algumas pessoas que dá para a gente poder fazer a terapia cognitivo-comportamental, né? Ou se não, até mesmo tem alguns pacientes que precisam de tomar algum medicamento mesmo, né? Porém, então, mas tem jeito de voltar e trazer esse paciente para a terapia cognitivo-comportamental quase que traz ele para a normalidade, né? Agora, quando esse defeito é extremamente, assim, ele é irreversível, aí fica mais complexo. Esse paciente tem uma tendência de chegar a talvez o que uma das figuras mais notadas aí que dentro da nossa história mundial é o próprio Michael Jackson, né? Porque o Michael tinha um nariz, né? Ele foi mexendo naquele nariz Nunca e de ficou repente bom, o né? nariz Na mente dele fica aí. nunca ficou bom, até que ele perdeu a cartilagem, né? É, e outra coisa, de uma maneira geral, todos os cirurgiões plásticos, eles vão estudar muito a questão do transtorno dismórfico corporal. Inclusive, as pessoas que mais estudam o transtorno dismórfico corporal são os médicos da cirurgia plástica. Então, por quê? O nariz é a região que mais traz dificuldade do paciente entender o nariz dele. E é, e de uma maneira geral, do sexo masculino, aí é que realmente não adianta mexer. Mexeu, ele fica realmente extremamente. Não tem o que fazer. Jovem do sexo masculino, mexeu no nariz, é muito difícil ele ficar satisfeito. Existem que ficam satisfeitos? Existe. Mas uma coisa difícil de acontecer. Ô, João, Eu sei que você é estudo. apaixonado com o visagismo, então eu tô sempre te puxando para você falar um pouquinho do visagismo, né? O Sim, nariz, ele está relacionado com o nosso ego, né? Então, por sim, isso que eu tinha muito medo de mexer, né? E assim, eu uhum, acho uma das mulheres mais bonitas da televisão, eu acho a Patrícia Pilar. E se você uhum, pegar, né, o nariz dela, ele é feio, mas o nariz dela, é. feio nela, fica maravilhoso. Porque, assim, É, eu acho que está acontecendo também, depois nós vamos falar disso, da dismorfia nos profissionais. Porque a beleza é ímpar, a beleza é entendi. única. Então, assim, eu acho que tem O mesmo profissionais também acontece com a com Gisele dismorfia. Bündchen, Então, viu? eles não fazem harmonização, faz padronização. Ou seja, Isso. todo mundo com É. a mesma boca, com o mesmo nariz, né? Então, eu queria só, antes, ter uma pergunta aqui para você que eu vou ler, mas eu queria perguntar o seguinte: você falou que existem graus de dismorfia. Quais são esses Uhum. graus? Diferencia um do outro para gente. Eu só vou complementar aí que você disse que a Patrícia Pilar, o nariz dela não é tão interessante se ele for visto. Da Gisele Bündchen também, eu não sei se você já notou. O nariz dela também que supera Separadamente da ele. pessoa, não são narizes que É, teriam é. como um padrão de beleza, mas nelas é simplesmente Uhum. incrível. É. Quanto a essa questão de diferir,
O que é mais interessante para a gente aqui é o seguinte, é saber que tem pessoas que têm um grau leve e que ele vai com a terapia cognitivo-comportamental, não sei se você conhece essa terapia, ela é um tipo assim, você entra ali na terapia e o terapeuta vai te levando a você a entrar no eixo, sabe? João, A te mostrar que você tem um defeito. eu posso te contar de uma experiência pessoal Sim. que você está me perguntando? Pois é. Eu tive um evento traumático, extremamente traumático, no último ano da minha faculdade. E naquela época, eu menti para mim que a gordura me protegeria. Me protegeria porque, assim, teoricamente, a gordura esconderia a beleza e me deixaria mais protegida. E na terapia cognitivo-comportamental que eu estou tratando com a doutora, eu tenho 2 psicólogos, tá? Eu uso, para entender minha cabeça, tem que ser 2 linhas de pensamento. Então, eu sou paciente do Diogo, que ele faz a psicossomática, que é maravilhoso, e também é docente aqui da Tox, e da doutora Letícia. E ela falava, e ela trabalhou bastante essa questão minha, porque eu já tive anorexia nervosa e bulimia na adolescência. Então, assim, eu fui uma pessoa que tive dismorfia, né? E da onde que começou essa dismorfia? Para querer encaixar num padrão de beleza. Com 17 anos, eu fui convidada para fazer um desfile e me candidatar a Miss da minha cidade. E aí, você teria que ter medidas ideais. A Miss, né, de 1993, que eu fui, ela tinha que ter 90 de seio, 60 de cintura e 90 de quadril. Mas eu sou descendente italiano, então, tipo, eu pesava 50 quilos e mesmo assim eu não estava atingindo. João, perdemos o João, gente. Voltou. Então, João, mesmo assim eu não estava tendo. Então, na época, um médico me entupiu de remédios para emagrecer, a famosa anfetamina, né? Que me levava lá para cima, que me deixava super agitada, e depois ele me entupia de calmante, diazepam, para poder equilibrar, né? Então, assim, com 18 anos, eu tomei anfetamina para emagrecer e diazepam para conseguir dormir. E isso mexeu muito com a minha mente. E a partir daí, eu desenvolvi 2 distúrbios de imagem, que foi, primeiro, a bulimia. Ao invés de vomitar, eu preferia tomar laxantes. Eu achava mais confortável tomar laxantes do que induzir o vômito, apesar que eu vomitava também. E depois o começo de anorexia. E aí foi a primeira vez que eu fui tratada de dismorfia. Só, João, que hoje eu estou com 85 quilos. Já emagreci 10 dos 25 que eu tinha ganho. Na época eu pesava 50, ou seja, eu estava 35 quilos mais magra do que eu estou hoje. E eu não saía de casa, gente. Né? Eu não saía de casa, eu experimentava todas as roupas que eu tinha no guarda-roupa. Né? E ao final de experimentar tudo, eu estava horrorosa, eu estava enorme de gorda na minha mente, eu estava exatamente super magra, com todos os ossos do corpo aparente, né? Então, a dismorfia, dependendo de onde que ela te ataca, ela pode te levar à morte. E né, ela pode te levar à morte, porque você vai se submetendo a tanta loucura para atingir aquela imagem, aquilo que você só você vê, né? Então, assim, e não adianta, João, as pessoas falarem pra gente. O João tá meio caindo aí. Não adianta, João, as pessoas falarem pra gente, que todo mundo falava, eu tô preocupada com você, você tá extremamente magra, você tá doente? E eu pensava, na minha mente, eu pensava, fulano é invejoso, porque eu tô gorda, a pessoa quer que eu falar pra mim que eu tô magra pra eu ficar mais gorda ainda. Né? Então, assim, existem, hoje na terapia cognitivo-comportamental que eu me trato, ela fala muito desse pensamento, que existem pensamentos que são parcialmente verdadeiros, existem pensamentos que são parcialmente falsos, né? Existem pensamentos que são totalmente verdadeiros e existem pensamentos que são totalmente falsos. E o que eu descobri? Que um pensamento meu totalmente falso é que a gordura me protege. Isso não é verdade. A gordura me impede de ser quem eu sou.
né, João? Mas isso depois você vai tratando e entendendo que é um processo que tem que ser natural, com exercícios físicos. Mas olha, eu luto contra essa dismorfia, João, desde 1993, há 30 anos. Né? É um processo que sempre você cai naquilo. Então, por isso que o meu convite para você vir e mostrar isso para o pessoal na adolescência. Tem alguma Uhum. estatística, João, que esses problemas de dismorfia, eles têm um início numa idade, essa idade é a adolescência? Porque parece que eu tenho notado muito isso. Sim, tem estudos que já. Eu li bastante sobre o transtorno, e tem até estudos mostrando que tem em criança, né? Criança? Tem, tem. Tem uma pesquisadora americana que chama Catherine Phillips, que ela tem muitos anos que ela trata desde 1990 e talvez 95, um pouco antes, né? E ela tem um grupo de pesquisadores. Eu sempre tive muito relacionado assim com a área da pesquisa e ultimamente eu estou tendo a honra de orientar alguns alunos, né, com mais frequência de doutorado, de especialização, né, ajudando alguns alunos também do doutorado para poder descobrir os seus estudos. Então, eu tenho alguns alunos seguem essa linha aí, porque a minha tese de doutorado também eu fiz sobre transtorno dismórfico corporal. João, E tem alguma aí, coisa tampando o seu então microfone. eu tenho lido bastante, sabe? Tenho lido bastante esse assunto. E o, tá ouvindo? Então, alguma coisa Tá estava bem. tampando o seu microfone. Não sei o que aconteceu aqui. Estou te ouvindo, pode continuar falando. A gente deixou um pouco para trás sobre a classificação. Você perguntou a classificação e agora você está falando sobre a estatística. Quanto à classificação, quando eu fiz a minha defesa de mestrado, eu chamei dois professores, que eu falei de transtorno dismórfico corporal. E eu Uhum. tive a ousadia de construir um questionário, porque eu achava que o questionário fosse simplesmente perguntar, né? E eu chamo dois professores aqui do UNB. E um falou, o outro falou, a hora que viu o meu trabalho que eu apresentei todo, estava todo metido, né? Como é para uma universidade europeia, precisava de ser publicado em inglês, a minha apresentação já era em inglês, cheguei e chamei dois professores aqui da UNB. Um tem 3 doutorados e um pós-doc. A outra, eu nem sei quantos, eu sei que ela tem 3 pós-doc. Um na UNB aqui, outro em Lisboa e outro numa universidade em São Paulo. Não sei se é a USP. E aí vai eu falar sobre isso para eles, né? E aí, como você pediu da classificação, é que há um certo engate de um problema no outro. E eu estava achando que eu estava sabendo tanto sobre o transtorno, que esses professores falaram: nós temos um estudo aqui na UNB sobre transtorno dismórfico corporal e nós queremos que você venha fazer o doutorado aqui no UNB. Aí eu falei assim, mas não é possível, gente. Eu estudei tanto, eles falarem, assim, eles falaram de uma maneira tão assim líquida, né, assim, tão fácil que os transtornos alimentares estavam, eles colocaram aquilo tão bonitinho junto. Eu falei, mas não é possível, gente. Não pode ser a mesma coisa. Mas há uma proximidade muito grande, por isso você classificar é algo que existe a classificação aqui toda didática, né? É, que eu acredito que não venha muito ao caso. O que a gente pode saber é que o paciente que ele tem um defeito visual muito grave mesmo, dificilmente ele vai resolver isso totalmente. Agora, por sugestão, que é a terapia cognitivo-comportamental, só quem já fez, que honra que eu tenho você aqui que pode falar, é que sabe o poder que essa terapia tem, né? Olha, eu achei fantástico, né? Aquele questionamento socrático de por que que eu tô fazendo isso. Tipo, eu tô encantada, porque, assim, ó, de verdade, a terapia cognitivo-comportamental tá me transformando na minha melhor versão. Eu tô podendo encarar de frente todos os meus fantasmas e eu posso te falar o seguinte, tá mudando a minha vida? Doutora,
Eu estou com tanta gente me ligando e está acabando me atrapalhando. Eu não sei como é que faz para desativar as ligações, porque eu anunciei e muitas vezes as lives são às 20 horas, né? E aí a gente começou às 19h30, então estou recebendo muita ligação. Mas eu não tenho muita experiência e como não tem jeito de desativar as ligações, né? Eu também não sei Então, para te ensinar, viu, João? mas é gente querendo saber sobre a live. Agora vai ser Falando em difícil. gente querendo saber, antes de você continuar, o Dr. Manuel Buco está parabenizando pela live. Não foi uma pergunta. Ele falou muito obrigada, né, por trazer esse tema e obrigada por vocês existirem. Olha que coisa mais fofa. O doutor Manuel, ele estava naquele congresso que você veio aqui em Brasília, na Associação Brasileira de Odontologia. E eu orientando aluno e fazendo eventos, eu aprendi muita coisa, que eu achava que as coisas tinham que ser muito certinhas, né? Tinha que ser muito certas. E aí o doutor Manuel, ele estava no evento e a sua palestra dele, de muitas pessoas, foram muito boas. Mas eu não estava entendendo muito bem, porque eu não tinha muito conhecimento ainda em ROF. E aí eu peguei e levantei, e eu sou assim meio, terminou seu horário, terminou. Você acredita que as pessoas levantaram e falaram, ele não, ele vai continuar, sabe? Então, o professor Manuel, ele é um Foi palestrante extremamente sensacional a querido. palestra do Dr. Manuel Buco. Nossa, eu amei. Eu também, aqui em Brasília, quando a gente está fazendo qualquer congresso, a gente que está lá fazendo, às vezes já não consegue ver, né? Porque a gente está com tanta coisa na cabeça e tanta gente perguntando, mas as pessoas, o que eu não estava conseguindo acompanhar, as pessoas, opa, esse aí você vai deixar. E aí, aplaudido de pé e por muito tempo, né? Então, que honra o Foi professor estar aqui. sensacional, sensacional. É, muito bom. Então é isso. Então há um intercâmbio no entendimento para você precisa desse intercâmbio porque o transtorno dismórfico corporal ele também ele está com assim há algo que aproxima esses distúrbios, esses transtornos, né? Então, por Quando exemplo, é alimentar, é isso que eu ia te né? perguntar. Se o transtorno alimentar, ele pode ser considerado como um transtorno dismórfico ou são coisas que caminham juntas, lado a lado? São coisas que, na verdade, há estudos diferenciados, e são coisas também diferentes, mas é muito próximo, porque tem a ver com a imagem, né? Tem a ver com a imagem. A pessoa vai buscar essa. Olha, eu quero fazer antigamente, redução de estômago, hoje eu acho que a cirurgia tem outro nome. Por quê? Porque eu não estou concordando com a minha imagem, né? É, e aí ele vai buscar isso aí. Você perguntou outra coisa que eu esqueci. O que que era? Você fez outra pergunta? Nós falamos da classificação, né? E nós falamos também de em que idade, se tem algum tipo de Sim. estatística, se tipo assim, a dismorfia ela é mais comum em homens ou em mulheres, se tem uma faixa etária que ela acontece mais. Uhum. Eu achei muito interessante a sua pergunta, mas vamos pensar numa resposta, eu vou responder essa pergunta com outra pergunta. Você já imaginou o que está acontecendo hoje com a humanidade? Depois da era que a gente teve que ficar meio que recluso, que a gente aprendeu mais. Eu estou olhando aqui, eu estou me vendo, eu estou vendo que, né, eu estou me olhando, eu estou me analisando, eu falo com as pessoas olhando na minha imagem, sabe? Ah, eu quero fazer isso, eu quero pintar minha barba, eu quero fazer um lifting, né? Eu quero usar, eu nunca usei toxina, né? Eu vou fazer, porque aqui tem relação com o estômago, né? Você que sabe ler Tem. aí. O Então, eu baço, o tenho que limpar pâncreas o do João é uma pessoa estômago. preocupada, né? Né? Lá, isso aqui me mostra a É, preocupação dele, né? é. Uhum. Então, o que que acontece? É, como que vai acontecer com essa sociedade? A sociedade ela está num caminho que estão acontecendo muitos eventos. As estatísticas que eu tenho hoje, elas não vão ser aplicáveis para as pessoas de 2020, 2021, 2022. Por mais que os estudos estejam sendo feitos, para a gente ter uma resposta disso, nós vamos ter que ter uma somatória nos próximos 5 anos, porque as Ô, João, você pessoas estão sabe? muito afetadas.
com essa questão de mudança de imagem e de excesso de. Você sabe que eu não tinha prestado atenção nisso? Porque o que acontece é o seguinte: nunca antes na história da humanidade ninguém conversava com uma pessoa olhando a própria imagem. A gente sempre Uhum. conversava um olhando para o outro. Então, inevitavelmente, eu estou conversando com você olhando nos teus olhos. Mas eu Uhum. sempre dou uma conferidinha para ver se o cabelo tá bom, como é que tá a minha É. imagem, se eu tô fazendo muita careta. Eu não tinha parado para pensar nisso, o quanto essas videochamadas, hoje o Instagram, obriga a gente a falar olhando em você mesmo. E assim, ó, eu Uhum. brinquei com o professor de anatomia meu ontem, o Ronaldinho, que quando eu comecei a fazer harmonização facial, até uns 10, 12 anos atrás, eu tinha 30 e poucos anos, eu tô com 47, eu achei que eu nem precisava de nada, achei que tava muito linda, eu falei, não tô precisando de nada. Aí ele Uhum. falou, mas tava, eu falei, não sei, porque eu não prestava atenção. Aí depois que você entra na harmonização, você começa a ver defeitos que você não via antes, né? Uhum. Assimetrias que você não prestava atenção. E realmente, isso que você está falando faz todo sentido. Quanto mais a gente se comunicar com outras pessoas através de videochamada, a gente vai estar sendo mais tempo exposto à nossa própria imagem. Isso Eu não é. tinha me atentado. Foi, nossa, isso eu vou usar agora nas aulas para poder conversar com o pessoal. Porque eu, Rafaela, quantas vezes eu me olhava no espelho em um dia antes de ter videochamada? Eu Uhum. acordei, escovei o dente, arrumei o cabelo, né? Passei uma maquiaginha e boa. Fui pro consultório, passaria o dia inteiro sem me olhar no espelho. Aí eu voltava a me olhar na hora do almoço, na hora que eu ia escovar o dente. Mas era tão corrido que você escova o dente e passa batido. E É. depois, para fazer uma maquiagem à noite. Agora não, né? Porque ou você está em vídeo chamada, ou você está Uhum. fazendo uma chamada no Instagram. Ou seja, hoje eu vejo a minha própria imagem por algumas horas, por dia. Coisas assim que, se eu falasse que durante a minha vida antes dessas tecnologias, se eu me olhava por 15, 20 minutos no espelho em um dia, era muita coisa. Hoje não. Né? Hoje, por exemplo, nós dois, nós vamos passar uma hora olhando para a gente mesmo. É. E o TikTok? O tanto de vídeos que tem, né? Que as pessoas, para fazer aqueles vídeos, eles ficam muito tempo ali, né? Eu tenho uma menina, uma senhora que vem aqui atrás a filhinha dela para ajeitar minha casa. Durante o tempo que a mãe trabalha, a filha pega os meus aparatos aqui, ela pega o próprio celular dela, mas ela pega o meu aparato de dar aula e põe ali e faz vários vídeos. E é dancinha assim, assim, né? Assim, tarará, aquele monte de coisa. E como tem um vidro da sala que dá para ver, como ela não está me vendo, né? Eu vejo ela lá fazendo tudo isso aí. Então você imagina, essa menina tem o quê? Tem 12 anos, né? Então nós não tivemos isso. Não. Quando eu tinha 17 anos, que eu conheci um famoso homeopata, teve um congresso muito famoso mundialmente que aconteceu em Goiânia e eu estava nesse congresso, que era um congresso de estudantes, congresso brasileiro de estudantes interessados em medicina homeopática. Só que não falou sobre esse assunto. Falou sobre vegetarianismo, falou sobre pessoas que não comiam, vieram indianos, o negócio era totalmente diferente, assim. Né? Então, eu conhecia a homeopatia, né? E conversei com o médico homeopata, depois eu acabei ficando amigo, e ele me perguntou se eu olhava no espelho. Eu falei, nem some com o espelho. Eu falei, não, o espelho é importantíssimo para a gente construir a nossa imagem. Né? E aí é que está olha, coisa simples que ele me falou, e olha o tanto que isso vale para hoje, né? É, então é importante olhar no espelho. Agora, hoje as pessoas estão olhando muito, mas e se elas mexem aqui e aumenta aqui? E depois elas aumentam aqui? Esse processo de formação da imagem, ele precisa de um tempo para a gente poder assimilar psiquicamente. Nós temos, por exemplo, se eu paraliso um lado ou se eu mudo ele demais, eu tenho que pensar nos neurônios espelhos, né? O que acontece com quem tem paralisia? Você tem que ali fazer alguma coisa, melhorar e equalizar isso aí, tentar com que ele mude, porque ele vai esquecer. Ele não mais, se eu não faço,
eu esqueço, você entende? Ou se faz demais, não tem como assimilar. E é onde eu olho no espelho, depois de fazer um procedimento, eu estou dizendo o paciente, teve até um caso de um famoso aí que ele teve que desfazer, porque ele não, né? As pessoas, foi frescura, foi isso, Não, a mas a pessoa não se gente que tem reconhece de fato, né? a gente está olhando aqui, elas não se reconhecem. E vai ter alguém que às vezes não fala por ele aceitar mais, ter uma maior aceitação. Mas vai ter paciente também que você fez demais, ele vai ter uma crise de identidade muito rápida. A identidade visual nossa, ela é uma construção. Inclusive, isso é algo que eu falo bem aqui nesse é, construção e manutenção da imagem pela dança. Já que a gente citou o livro, né, é muito interessante. A dança, você mexer para lá, mexer para cá, você realça quem você é, você toma consciência. Por isso a pessoa precisa de andar, ela precisa de movimentar, ela não pode parar, porque senão ela deixa de reconhecer partes do seu próprio corpo, né? Ela deixa de entender isso, porque se a gente pensar, a criança não teve que aprender a se entender, a se reconhecer, até olhar no espelho, né? Tem uma primeira vez que olha no espelho, com tal idade. Depois, a pessoa na idade adulta, na velhice, na pós-velhice, aí, né? Porque as pessoas estão vivendo muitos anos, né? Numa idade bastante avançada, ela tem que trabalhar a manutenção dessa imagem construída para ela não perder isso aí. E a dança é uma coisa muito interessante. A dança dá Aí, uma consciência corporal fantástica. Você me falou, você está falando, eu estou aqui viajando, porque quando eu era adolescente, eu amava dançar. E acaba que a gente vai ficando cada vez mais em casa. E os bailes acabaram, né, João? Eu não sei em Brasília, mas aqui em Sul não tem baile. Era assim, tinha baile da primavera, tinha o baile do vinho no inverno, e aí punha aquelas músicas, os casais dançavam juntos. E era uma conexão, era uma coisa bem... realmente, a percepção de corpo da gente quando a gente dança é diferente. E pode ser uma forma de tratamento para quem tem dismorfia, dançar? A indicação de dança? a dança é você estar com a sua imagem. Eu estou aqui com um livro, por acidente que ele está aqui na minha mesa, que é do Carlos Solano, que é aí de Belo Horizonte. É um arquiteto que ele fala sobre o Feng Shui. Só que eu quero anotar, viu? Depois você me manda o nome desse livro. o arquiteto Carlos Solano. E tem várias obras extremamente belas do mundo todo e de Belo Horizonte. O Carlos, ele estudou lá na China por muito tempo, ele entendeu como que eram as construções e tudo mais, mas eu estou falando do Feng Shui aqui não para a gente tecer considerações. É porque o Carlos Solano, ele também trabalha com a dança circular. E ele é de Belo Horizonte, né? Ele é um dos grandes estudiosos, apesar de ser um jovem senhor, né, que ele não é velho, ele já tem um estudo muito grande, morou muito tempo na China, sabe? E você que estudou, que tem mestrado na China, você sabe como é que é, com professores chineses, com filosofia chinesa, não sei se você já foi na China para defender. Na verdade, o que acontece é o seguinte, o mestrado que eu estou fazendo é na Universidade do Atlântico, na Espanha. Mas eu troquei o meu caso, né? Tipo assim, em vez de fazer um trabalho de conclusão de curso, eu vou passar um mês na China. Por isso que eu falo que eu sou mestranda, porque eu não formei. Porque estou lá em 2019 parada, porque os chineses não aceitam a gente lá, não. Então, assim, a minha conclusão do mestrado, ao invés de fazer, como eu tenho muito tempo de acupuntura, eu consigo comprovar a minha experiência clínica, em vez de eu fazer um trabalho científico, né, para apresentar, uma apresentação, eu poderia trocar e passar um mês na China. Eu estou esperando ver se os chineses me querem lá, mas ó, espalharam o Covid pro mundo e agora não quer saber da gente, não. Eu não fui. Por isso você tá achando que eu fui. Mas não fui. O mundo parou, né? Então é o seguinte, para quem tem conhecimento com o mundo chinês, sabe que o medir para eles tem importância diferente, algumas coisas que são importantes para nós é menos, né? Mas o que acontece? O Solano aí, né? A gente entrou na China, mas a questão do Solano, ele trabalha com a dança circular. Né? Então, ele que é um dos
das pessoas que começou com essa questão. E a dança, sim, ela faz com que a nossa imagem seja trabalhada. E muitas vezes, a gente, quando está com uma música que ela tem ritmo demais, tem excesso disso, tem excesso daquilo, às vezes ela dá uma confundida, né? Mas a dança, de uma maneira geral, é muito boa. Agora, a dança circular, ela é uma dança que ela é tranquila, né? Ela tem os passos tudo certinho e ela vai lá na Europa e busca aquela época que a dança não era tão assim, tinha movimentos rápidos, mas tem muita coisa da família estar ali dançando junto, né? Como você falou da importância dos bailes, porque isso aí, respeitosamente, é para a gente construir a nossa imagem, nós construímos. Porque hoje as coisas estão tão frenéticas e tão com às vezes tantos estímulos luminosos, excesso de apelo sexual e excesso de bebidas, que às vezes a gente pensar em dança nessa condição pode ser que não seja a melhor maneira possível, né? Que é tudo dentro do limite, sim. O Né? doutor Mas Rodrigo Souza está agradecendo, falando que é um ótimo tema. O João, e agora voltando bem para a parte da harmonização orofacial. Você teria dicas, né? Que o pessoal perguntou aqui, de quais as dicas para um profissional tentar detectar um paciente, né? Que você falou que fez um questionário. Existe algum tipo de perguntas que eu posso fazer na anamnese do meu paciente que pode me dar sinais de, tipo, igual você falou, estímulos luminosos? Acender o meu sensor aranha aqui que, opa, esse paciente pode estar com dismorfia. E quais seriam, eu já vou emendar uma pergunta na outra para te deixar mais à vontade. E quais seriam os principais problemas para um profissional que faz harmonização orofacial de atender um paciente dismórfico sem notar? Então, como detectar e depois, opa, não detectei, e agora? Queridos, atender um paciente que tem dismorfia e não detectar é um grande problema, porque ele vai te desafiar. Porque você vai resolver e não vai ficar resolvido, porque ele não vê resolução. Ele foca num ponto, mas a hora que você resolve aquele ponto, ele muda. Ele muda para um ponto pertinho. E aí isso vira uma confusão para quem não consegue entender, né? Então, esse paciente, muitas vezes, é interessante que ele tenha um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, principalmente psiquiátrico, prévio a uma consulta. Agora, como que a gente faz isso? Né? Tem que ter uma ciência aí. Geralmente, o paciente ele denota isso quando ele quer algo além do que pode. Vamos supor, ele já chega com os dentes mais branco do que o normal. Aí você vê aquele branco que não é normal em todos os dentes, né? Tipo um Aí vaso você já sanitário, começa né? Você está falando. Ou um Mentex, sorriso Mentex. isso. Então, e ele já tem um problema com outros colegas. Dentro da cirurgia plástica, né, tem médicos que já foram assassinados pelos pacientes. Então, tem que ter cuidado com esse paciente, porque você mexeu com ele, você casou com ele. Né? Então, tem que estar atento para não pegar, e não é tão incomum. Quando a gente vê na população geral, é mais ou menos como você vê um paciente com vitiligo. Tá? Então, tem muita gente com vitiligo? Não, de vez em quando a gente vê um, né? Só que a gente não vai ter como ver A dismorfia não deixa uma mancha na pele, né? a dismorfia, até certo ponto, ela não vai, mas na cadeira fica muito interessante. O homem, você perguntou se tinha diferença no homem e na mulher. O homem ele tem mais tendência a fazer mais academia, a estar sempre. A gente chega eu raramente eu fui na academia, mas às vezes a gente chega lá e eles estão assim, né? E eles estão assim olhando muito. Então isso pode ser algo que
Se passa da conta, a gente pode ficar um pouco preocupado. Porque, e É aí o a que eles gente pode chamam de estabelecer. vigorexia, né? É o que chama de vigorexia. É um paciente, eu estou até aqui na página que tem os critérios diagnósticos, então a gente tem que ver, esse paciente ele toma, é igual um paciente hipocondríaco, né? O paciente hipocondríaco, ele chega no consultório, ele está tomando algum medicamento, ele tomou vários, ele tem vários problemas, né? Então, aqui no livro, eu coloco uma tabelinha aqui de perguntar sim ou não, e são 10 perguntas. À medida que vai chegando na sétima, oitava, e nona e décima, se der sim nessas perguntas, é mais provável. Esse estudo foi de 2011, mas ele mantém, porque como eu estava equivocado e achando que eu podia fazer um questionário numa boa, o questionário precisa de validar, gente. Quem não sabe o que é validação, é um processo muito sério. Precisa das perguntas serem testadas, se elas não têm, se não está equivocada a maneira de perguntar. E aí, quando eu falei da minha defesa, né, que eu estava achando que eu estava sabendo muito, aí os professores começaram a falar, falaram, olha, gente, até a luz, o horário, o dia, se está muito quente ou não, se a sala está iluminada ou não, vai influenciar, né? Então, agora eu vi que essas perguntas que fazem aí, após a nossa ligação terminada, a Vivo, da Claro, da Oi, você vai fazer uma avaliação lá. Primeiro você faz da operadora, depois você faz. Então, aquilo ali leva a gente muito a dar tal resposta, né? Eu, geralmente, dou uma nota ruim para a operadora, que ela faz a gente esperar muito tempo, né? E para a pessoa que está trabalhando, você fica pensando, se eu dou uma nota ruim, né? Mas, de uma maneira geral, eles atendem a gente bem, né? Antigamente teve problema, mas hoje não. As pessoas podem demorar, mas eles atendem e eles querem resolver o melhor. Então, isso tem o que a gente chama de viés, né? Tem uma tendência, tem umas coisas ali que tende a gente. Quando você começa a responder as perguntas, são 5, vamos supor que são 5 respostas que você pode dar. Você tem uma tendência a ficar sempre ali no quarto ou no segundo, sabe? Se você pôs 5 segundos, de repente seu cérebro começa a ser enganado por aquilo ali. Então, até quando eu fiz o questionário, eles falaram, olha, como o artigo era publicado em inglês, o que acontece? Eu deveria trocar o nome daquele questionário, que foi o que eu fiz, e colocar screening, sabe? Não colocar questionário, que é o nome em inglês, né? Tem outros nomes em inglês para questionário, que eu até agora não estou me lembrando, mas eu sei que não é um só nome, né? E aí, não, questionário de jeito nenhum, porque isso aí questionário quer dizer que já foi validado, que foi estudado, que foi isso. E tem pessoas especializadas para poder, inclusive aqui no Instituto de Psicologia da UNB, tem uma cadeira que é só para isso. E foi onde eles me convidaram para fazer o doutorado. Né? E para você fazer um negócio então, certinho e não prejudicar, porque se eu mando isso para o mundo todo, uma pessoa lá na China vai dizer, não, eu vou usar esse questionário dele, porque isso é uma verdade quase que absoluta, porque se ele Foi publicou, né? testado. Então, por isso, eu voltei atrás e aí eu pensei, bem, então o do meu livro não está desatualizado. Ele é de 2011, mas é uma coisa assim que ainda não tem uma superação, né? E como eu já mencionei, quanto à questão da questão atual, né? Eu orientei um rapaz da psicologia, talvez ele até esteja aqui, que ele falou que viria, E já nós vamos e liberar já eu vou liberar as perguntas aqui, os comentários. exato. Se a gente souber, né? Porque pode ter perguntas aí muito. É um tema que não é o nosso tema principal, né, gente? Não é lipo de papada, que a gente tem mais habilidade, ou lifting temporal, ou toxina, né? Mas é o seguinte, é um tema da psicologia. Né? E tem que estudar. Às vezes a gente não sabe tudo, mas eu estou aqui, a doutora Rafaela também está na mesma, né? Mas será um prazer. Então, esse rapaz da psicologia, ele também falou de transtorno dismórfico corporal. Ele fez na Universidade do Rio de Janeiro. E aí ele mandou uma discípula dele lá, uma amiga, para eu orientar essa pessoa. E o que acontece? Essa pessoa quis falar sobre imagem em si.
E aí, eu trabalhei junto com uma professora e essa professora fez uma revisão e eu fiz outra revisão. E aí a minha revisão não tinha nada a ver com a dela. Gente, mas eu aprendi tanto ali. E aí falou muito do problema hoje da nossa imagem, da nossa da que a gente tem dessa busca da dismorfia do Snapchat e várias coisas nesse sentido, né? Que a pessoa pega um app e faz toda uma mudança, sendo que aquilo era só para um cirurgião plástico. Né? Ô, João, a respeito dos filtros de Instagram, eu notei o seguinte, agora tá tendo uma tendência, por exemplo, igual eu estou usando um filtro de Instagram, mas ele não tá mudando o formato do meu rosto, mas ele me deixa com essa pele aqui maravilhosa, entendeu? Só que assim, Eu quero... quando eu me olho, tá vendo? Quando eu me olho no espelho, eu não vejo uma pele exatamente igual a essa, até porque a minha pele ela precisa ter poros, né? Em 3 centímetros, depois eu vou até pegar isso aqui para você que eu estava escrevendo hoje nos slides, eu pus assim, em 3 centímetros de pele, quanta coisa que a gente tem. Então, assim, não existe uma pele assim, né? Uma pele ó, sem poros, uma pele. E é difícil quando você olha para uma foto sua com a sua pele real, mesmo não mudando o formato do rosto. A gente acaba meio que viciando nesses filtros. E falando nisso, eu tenho recebido, principalmente com adolescentes, mas às vezes com pessoas mais velhas, é o seguinte, ó. Eu tirei uma foto minha num aplicativo de celular. É o que a pessoa vem pro consultório e me fala. Eu queria ficar com essa boca aqui do aplicativo. Aí, tá vendo? Aí a pessoa pega a foto, ela leva a foto dela do aplicativo. Tá vendo aqui? A pessoa fala para mim assim, então, eu queria aqui mais quadrado, desse jeito, e a bochecha mais alta. Só que a pessoa não consegue entender que o rosto não é uma massinha de modelar. E que às vezes a pessoa ela tem um tipo de rosto, o meu rosto é naturalmente mais largo, mais quadrado. Mas tem pessoas que querem ficar com o rosto mais quadrado e elas são fininhas. Não tem como, porque você teria que colocar tanta coisa ali, que é o que o pessoal está fazendo, que está deixando as pessoas com cara de Bob Esponja. Outra coisa que eu tenho visto, muito avatar. Eu não sei se aí em Brasília está aparecendo muito avatar. Aqui em Poço está aparecendo muito avatar. Tem, assim, às vezes você vê nos Instagrams da profissional, ela mudou. A origem do nariz dos pacientes agora é aqui, ó. Porque tem pessoa que tem aquele buraquinho aqui, aquela concavidade, aí fica ótimo, porque o nariz da pessoa começa exatamente entre as sobrancelhas e a pessoa fica praticamente um avatar. Né? Então, assim, é ultrapassar, porque a harmonização orofacial, gente, é para pequenas doses no lugar certo. A cirurgia plástica não deixou de existir. Né? Então, assim, eu estou vendo aberrações, assim, por isso que eu brinco, da dismorfia nos profissionais, de imaginar que podem ir além. Mas você, aí em Brasília, que você tem uma amostragem muito maior, você nota que está acontecendo isso? Eu quero a minha cara aqui do filtro? Isso é o que mais é o que mais tem, é o que já tem acontecido há muito tempo, né? Porque isso aí é mais ou menos o que se chamava de dismorfia do Snapchat. Porque o Snapchat é algo que não é muito comum aqui no Brasil, né? Mas no Snapchat existe essa possibilidade de fazer isso aí, só que hoje tem vários apps que fazem isso, né? Eu estou fazendo uma especialização em visagismo, né? Imagem e então eu também aqui dentro do meu livro eu teci algumas considerações. Eu fiz outros cursos passados. Eu primeiro estudei visagismo só autodidata porque não tinha cursos, então eu tive que entrar dentro desse assunto e eu tive que ir atrás de coisas que, sabe, foi bastante difícil. Inclusive dessa questão de mudança de gênero, né, que eu tive que ler coisas em francês, né, até comecei a gostar do francês, né, não sabia falar nada, nem bonjour, nem nada, né. Agora estou com uma amiga na França que está me dando uma bela de umas aulas aí de francês. E achei a língua bem legal. Tive até bastante interesse, né? E tive que ler sobre isso aí.
Agora, dentro de um curso que eu fiz, a própria professora, que é psicóloga, ela fez um relato dela mesma, que ela foi num profissional, ele sugeriu ela fazer isso, fazer aquilo outro. E aí o que que acontece? É, ela tem, tem a sua mandíbula aí de um lado e do outro extremamente. Ela não é um quadrado igual a sua face é, né? Essa Uhum. face, quando ela é um quadrado, quando ela tem essa tendência, você é capaz que a gente coloque a sua face mais dentro de um quadrado, né? Então, são pessoas que são Era mais mais. ainda, viu, João? É porque eu comecei a controlar a força do masseter com a toxina Uhum, botulínica. Então tá ficando mais arredondado, uhum. porque era bem quadrada. Dentro dos vários estudos, que antes eu ficava muito dentro do professor Philip Hallowell, que é um brasileiro que até morou na Inglaterra, é filho de pessoas, parece que a mãe e pai não são brasileiros, mas ele morou na Inglaterra por muito tempo e depois voltou para o Brasil. Então, um artista plástico, tinha os livros dele, e aí só que ele não tinha tanta referência. Agora, hoje, não, eu já consegui achar muita coisa e a face sua quadrada aí, eles colocam essa face como uma pessoa que ela também, ela chega, ela impõe mais, sabe? Se a pessoa é triângulo invertido, ela não se impõe. O triângulo invertido, ele tem mais dinâmica. Você é uma mulher mais pesada. Você, para andar assim, é mais difícil para você deslizar. Enquanto a pessoa que tem isso aqui, ó, ele já é mais velocista. Se ele for fazer um esporte, vamos supor, antigamente que entregava as cartas, eu não sei se hoje, eu acho que hoje não existe isso, né? Eu não vejo Não, mais carteiro na rua. carteiro parou de existir. Agora existe conteiro. Porque o meu carteiro, ele não me traz carta há mais de 15 anos, mas conta é todo dia. Então é o conteiro que chama É, agora. o conteúdo. Então, essa pessoa, ela anda, né? Ela precisa do joelho. Então, é o seguinte, isso aqui dela, se eu ponho muito peso, vamos supor que ele fosse entregar algo, seria mais difícil, ele perderia a dinâmica. Porque ultimamente nós perdemos várias coisas, né? Você não vê mais uma pessoa com enxada mexendo com massa, é um aparato que roda e faz o cimento para poder fazer a construção, né? Então as pessoas estão muito precisando de ir para a academia, mesmo que não tem movimento, não tem. Né? A máquina substituiu muitos dos serviços que a gente tinha. Capina? Não. Quem não tem muita consciência do problema que traz para a terra e para o alimento, joga o veneno Joga na veneno. plantação. Né? Então a gente perdeu essa questão desse trabalho. Porém, então essa pessoa hoje, as pessoas estão querendo muito o quê? Tornar quadrado. Aí o que, que acontece? O nosso pescoço é como o nosso chassi, né? Então eu tenho um pescoço que não acha camisa para ele, porque ele é um pescoço, então eu tenho suporte aqui. Então o que que acontece? Por muitos anos da minha vida eu fui muito dinâmico. Eu movimentei, eu fiz isso porque eu era muito triângulo invertido. E isso ao mesmo tempo que você não tem uma confiança, talvez muito grande, o que que acontece? Mas você é dinâmico, você vai, você é isso, você se vira nos treinos. Você não senta numa mesa e fica quietinho. Isso é difícil para você. Te prender dentro de um consultório, por exemplo, era muito difícil me prender dentro do consultório. Aí o que que acontece? Isso a gente envelhece, isso aqui vai se tornando mais, até mesmo com tem uma foto do Frank Sinatra, tem uma montagem mostrando ele com 18, com 25, com 30 e com 40. E ele se tornou um homem com muita fortaleza aqui, né? Então é o seguinte, o que que o paciente chega? Ele chega com esse pescoço aqui meu e com uma sobrancelha muito grossa e ele quer aumentar isso aqui também. Então o que que acontece com isso? Tudo que nós temos na nossa face tanto no sentido frontal, que é uma visão da agente social, e quando olha no perfil, seria como olhar a intimidade da pessoa, ela dentro do quarto dela, né?
é olhar no perfil. E ali ela seria ela mesma. E aqui o nosso lado social, né? Se eu estou aqui no meu lado social, não vou pôr a mão no nariz, não vou, de repente, fazer algumas coisas que a gente poderia fazer no banheiro ou dentro do quarto da gente, né? Então, o que que acontece? Essa pessoa que já tem isso aqui muito forte, voltando aqui, se eu aumento isso aqui, essa pessoa vira um rolo compressor, né? Então, muitas vezes, ela pode não suportar tudo isso aí. Ah, eu quero colocar 2 seringas daqui, 2 daqui, eu quero colocar uma prótese com o doutor Buco, Manuel Buco. Doutor Manuel, faz eu quero ter uma mandíbula muito quadrada, muito bem definida. Então, isso, associado a um pescoço, que é um chassi muito forte, traz essa pessoa algo que não é dela. Tá? E aí, quando ela tem o rosto mais arredondado, a gente chega nela com mais tranquilidade, ela é mais bem tratada. A pessoa que tem um rosto mais quadrado, ele, de uma maneira geral, ele é mais valente, mais Raivoso, né? Seria um termo bom mais também, porque duro. Há quadrado vem muito da de... hipertrofia do masseter, né? Essa vontade Isso, é caçador, né? É aquilo que eu te falei. Você está falando aquilo que eu estava brincando, né? Que eu, ó, se você notar, eu sempre deixo o meu lado que é um pouco mais arredondado, mais dócil, mais amostra do que meu lado quadrado. Olha a diferença, ó, tá vendo? Então, assim, entendi. é muito interessante. Eu sou apaixonada pelo visagismo, né? Uhum. Eu estudei o visagismo com outro nome. Eu estudei o visagismo, é o que a gente ensina aqui, que chama fisiognomia facial, né? Porque vem do chinês. Uhum. Então, assim, basicamente, o João está falando o seguinte, que quando a gente tem na parte da testa, a gente mostra o intelecto, a inteligência, né? Essa área aqui dos olhos, os olhos são o espelho da alma, né, João? É nos olhos Emoção. que o meridiano do coração se abre. Então, nessa parte aqui, a gente mostra a nossa emoção. Aqui, quando mexe no nariz, a gente mexe muito com ação, com ritmo. Boca tem a ver Isso. com a expressão. E a Com, parte aqui do com, contorno com a é muito parte. sexual, né, João? O queixo, quando a pessoa fala fulano é queixo duro, com o queixo para frente, são pessoas que vão atrás, né? É. Então, eu tô adorando E, a tua colocação, exato. que quando do mesmo jeito que o interno modifica o externo, isso eu fui ridicularizada quando eu falei isso há 2 anos atrás. Que quando você Uhum. causa uma mudança no rosto da pessoa, você mexe também na personalidade dela, né? Que É, a mudança externa modifica o interior, porque a pele é uma via de mão dupla, né? entendi. E, e Uhum. quando a pessoa tem uma dismorfia, João, e você modifica a face dela, é correto eu afirmar que quanto maior for a modificação, maior vai ser o problema que a gente vai ter, que o problema com o dismórfico, quando você modifica o rosto dele, seria proporcional ao número de mls? Talvez, quando a pessoa tem dismorfia, de uma maneira geral, ela não vai ter uma coisa coerente, ela tem algo que é incoerente e ela faz aqui com você, ela acha legal. Aí ela chega em casa, as pessoas falam que ela tá ridícula. E o danado, eu que fiz espero que a professora Luciana Eu Bezerra vou, esteja aí, eu vou na, liberar os na, comentários, tá, gente? Para vocês tá. falarem com o professor. A professora é da prótese, então eu fiz muita prótese também, e tem transtorno dismórfico corporal na dentadura também. A pessoa que antigamente não tinha botox, então eles queriam aumentar, sabe? Eles queriam aumentar, e eu fazia isso. Aí ia a senhora e depois ela vinha com a família, né? Falei assim, minha mãe está ridícula, minha avó está ridícula. E aí ela chegava ali, eu ia aumentando, ia mexendo isso com muita paciência. Eu sempre fui muito paciencioso com os pacientes, eu sempre A tentei doutora resolver. Luciana tá falando que tá assim, ó, e mandou uma flor para você e um café, tá? Ah, ela é espetacular. A professora Luciana Bezerra, ela era a presidente, ela era da BO, naquela época ela não era presidente, mas ela estava inclusive lá no Congresso, ela deve ter te visto você me colocando as agulhinhas, né, senhora Luciana? Eu falei Então, do eu João, estou gente, falando da na prótese. live 2 mostrei tua foto,
falei que você estava super cansada, e na hora que a gente colocou a agulha na sua boca, você simplesmente apagou, né, João? Teu relaxamento foi tão profundo que você apagou. Então, assim, uma alteração energética, né, João, na boca, gerou um processo de cura no corpo inteiro teu, né, João? Você poderia... Eu estava com algo irritado na perna, né? E a hora que você mexeu aqui, secou a lesão que eu estava aqui na perna, né? Então, achei tão assim... Foi maravilhoso. Eu tenho o teu áudio guardado, que você fala para mim, fala, você não vai acreditar o que aconteceu comigo. Você mexeu na minha boca e curou a minha perna. Mas o que acontece, João? Assim, não tem como a gente achar que a gente vai mexer no outro ser humano, vai fazer qualquer tipo de modificação e que não vai mexer no corpo inteiro. Tá tudo interligado, tá tudo interligado, né? Então, assim, o que o João estava tendo? Para a medicina chinesa não existe saúde nem de doença. O que existe é um bloqueio de energia. Então, eu vou falar que o João estava com bloqueio energético na perna. Era direita ou esquerda, João? Era esquerda. Eu sou canhoto aí, mas eu me lembro, porque eu estava deitado numa maca do lado de fora, né? E eu estava assim, com a perna jogada um pouco para fora, que eu estava doido para sair daquela maca. Mas aí você mexeu na minha boca e o meu lábio ficou grosso por muito tempo. Meu lábio fiquei com ficou grosso, né? Assim, então quer dizer que outra vez que pôr ácido hialurônico, eu podia pôr agulha, né? Certo? Sim, Poderia fazer e o bom, isso. eu acho assim que o bom, né, no caso que a gente estava falando da acupuntura, por que o João curou a perna mexendo no lábio? Primeiro que o lábio é um microsistema e tem todos os órgãos do lábio, mas principalmente porque ele tinha um bloqueio de energia. Quando a energia estava parada lá na perna, quando eu coloquei aquele monte de agulha em volta da boca do João, a energia do corpo, toda a atenção do corpo voltou para a boca, ou seja, aconteceu um movimento energético. E aí, quando você tira um campo interferente, não foi a minha agulha na boca que curou o problema da perna do João. Foi o próprio corpo dele, uma vez que eu tirei a interferência, que era o bloqueio energético, que se curou. Né? E a gente pode criar campos interferentes também, né, João, com essa mudança de... Sim. Eu não tinha maturidade para entender isso, mas eu tenho uma colega que ela me mandou um artigo que não tem em lugar nenhum na internet, ela me mandou algo, eu nunca achei isso aí, mas eu li algo sobre isso aí. Foi a Pamela Stodorumov, que hoje ela mora na Europa, e eu fiz o mestrado junto com ela lá na Europa. E ela morava aqui no Brasil, depois voltou para lá, até teve uma bebê agora. E a Pamela me mandou esse negócio dos campos aí. Menina, eu fiquei pirado com aquilo. Mas ele fala exatamente isso aí. E o danado é que não tem lugar nenhum escrito isso, sabe? Era só aquilo que eu ela quero mandou. ler isso aí. Eu tô lendo a pergunta, gente, aproveitem que o Dr. João é super concorrido, hein, para mandar perguntas para ele. Ó. A Luciana Freitas Bezerra fala o seguinte: podemos afirmar que o selamento do lábio promove a homeostasia bucal e essa homeostasia bucal promove a homeostasia corporal, professor? Ai, 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 hein? Eu acho que eu tenho que voltar essa pergunta para ela aí. Olha, o equilíbrio no sistema estomatognático, ele vai trazer um equilíbrio em várias outras, mas eu nunca pensei por esse lado aí. Porque a professora Luciana, quando eu estava pensando em fazer minha tese, ela falou assim, olha, eu estava pensando, porque de início, quando eu encontrei, não sei a gente, mas parece que isso aconteceu com algumas pessoas na minha época. Bem, a gente ficou, sabe o que é uma pessoa ficar preso numa cidade pequena? Aí eu estava lá no interior de Minas, aí eu conheci Belo Horizonte, que foi o rosto todo. Eu quis sair, eu quis fazer alguma coisa aqui com ela. Eu fui falar para ela, ela falou, faça no terço inferior, né? E vem entender isso aqui, né? E eu achei bem interessante. Mas eu acabei não obedecendo ela totalmente, mas eu tenho voltado muitos meus estudos hoje, e tudo que eu escrever hoje eu vou tentar trazer o oro também, porque eu fiquei muito querendo saber o que era o facial, que eu não sabia anestesiar, eu não sabia a anatomia total aqui, eu não sabia a diferença que tem os coxins aqui, daqui, eu não sabia nada disso. Então, esse estudo, então eu fiquei doido para aprender isso aí.
Aí agora João, hoje eu eu posso responder a pergunta dela pela pode, medicina chinesa? uhum, Olha, Luciana, eu pode. vou te responder o seguinte, ó. O respirar pela boca altera toda a biomecânica funcional do teu corpo. Porque quando você respira pela boca, você muda completamente o formato do seu rosto. E você tem uma tendência, o respirador bucal, ele tem uma tendência de jogar para tentar fazer entrar mais ar pela boca, ele literalmente ele dá uma inclinadinha no pescoço para trás. E Pra com trás. isso, ele altera a coluna vertebral dele inteirinha. Isso vai refletir, Luciana, na bacia, vai refletir nos joelhos, vai refletir nos tornozelos e no pé. Porque a nossa biomecânica, não existe, gente. Não existe na vida o lugar que você mexer em um ponto, você não altera todo o sistema. Porque tudo, né? O todo está contido em cada ponto e cada ponto está contido no todo. Esse que é o princípio da medicina holística, né? Porque o pessoal, ele Uhum, mistura muito quando eu falo uma visão holística do paciente com uma visão esotérica. Não, é que o uhum. todo está contido em cada parte e cada parte está contido no todo. Esse que é o princípio, né, do holístico. Mas altera completamente, tá? E quando você sela o lábio com preenchimento labial, o paciente ele se vê forçado a respirar pelo nariz. Então, o que que Uhum. acontece? Tudo que a gente não usa, o João falou muito bem disso aí, que tudo que a gente não usa atrofia, né? E o respirador bucal, ele tem uma tendência natural. Agora vamos voltar para o oro, tá, João? Agora eu tô aqui na dentista. Eu Uhum. saí das medicinas orientais e vim para minha formação odontológica. O respirador bucal, ele tem uma tendência de fazer isso com o céu da boca. O céu da boca Lógico. profunda. Nós vamos ver a gente tridimensional. O céu da boca ele fica atrás do nariz, obstruindo a passagem. Né? Então, quando você ensina uma criança, eu sou completamente contra bico, porque você ensina uma pessoa que acabou de nascer a ser respirador bucal. E aí, aquela carne esponjosa, adenoide, ela vem pela falta da passagem do ar. Então, sim, a mudança no lábio promove a homeostase corporal pela visão da medicina chinesa e também por essa análise. Eu trabalho junto com um fisioterapeuta aqui na clínica, né? Então, eu Uhum. nunca trato problema de ATM, gente. Quem vier aqui para o curso vai ver isso, sem fazer uma análise de pé, uma análise de pegada, de pisada, tá? Porque não tem Uhum. como. A articulação ATM é a última articulação do corpo. Então, por movimentos de alavanca, a boca e o pé estão muito ligados, porque toda alteração na boca pode, se você deixar uma sobremordida, pode atrapalhar a perna. Ah lá, sou professor de prótese total, DTM, dor orofacial. Se eu falar besteira, me corrija, tá? Ah, não, eu falei certo. Ainda bem que você falou que você era tudo isso depois que eu te respondi, senão eu ia ficar intimidada. Né? Então, assim, eu trabalho, professora, que você é com a ATM, eu trabalho junto com o fisioterapeuta. O fisioterapeuta aqui da clínica, ele é osteopata, ele fez a especialização dele pela Escola de Madrid. Então, assim, é impossível tratar a TM sem melhorar a forma com que a pessoa pisa, tá? Então, assim, não existe. Eu nunca recebi um paciente que chegou só boca, tá? Eu Uhum. nunca. A boca tá no corpo, que tá numa, né, numa, como fala, numa sociedade, né? Então tudo interfere. Igual o Uhum. João falou, a mulher sai do consultório com a boca super satisfeita, o marido não aprovou, ela volta, né? É, Se vocês exato. tiverem mais alguma pergunta, aproveitem, viu, É, Luciana? Espero ter respondido a sua pergunta. Então, sim, exato. eu acredito nessa via de mão dupla. Entendi. Eu também gostaria de falar para todos os presentes que eu tenho a honra de conhecer os trabalhos na odontologia. A professora não entrou na ROF, na harmonização orofacial, não é porque ela, por acaso, não faz odontologia. Ela faz sim, e principalmente odontologia estética. Ela tem uma consciência de mudança do sorriso e de trazer uma estética com muita consciência para o paciente, em termos de trazer maturidade, em termos do paciente ter um sorriso muito infantil e ele já ser mais
ele já tem mais idade, ela traz alguns detalhes aí nesse sentido. Então, e faz lentes, é lente mesmo o nome hoje? Eu, São as lentes de contato, né? Mas você é, vai ver, quando eu então, for apresentar a palestra aí, embora esteticamente os dentes do professor Nedson Luiz estejam dentro do padrão áureo, para ele mudar a estética não foi nada fácil, inclusive ainda está sendo trabalhado, porque ele uhum, apresentou despersonificação. Ele olhou uhum, no espelho imediatamente após colocar as lentes e não se reconheceu, mesmo tendo ficado como cap. Então, nós vamos falar entendi, desse passo a passo, porque foi surpreendente para mim. Né? Então, assim, nós entendi. entramos com os psicólogos, o doutor Diogo junto, dando essa assistência, até porque o dente dele contava uma história. Né? Os Exato. diastemas Uhum, generalizados, eu vou falar o que eles significam. Né? Então, quando eu uni e eu já imaginava, João, que alguma coisa uhum, dali ia sair, né? Porque ia morrer o entendi, menino e nascer um homem. E toda transformação entendi. é dolorosa, né? É, Entre a lagarta e a borboleta tem o casulo. Né? Não é à entendi. toa, gente, que médico deixa a pessoa 40 dias com com o tampão no nariz. Ninguém precisa ficar 40 dias com aquilo por causa de nariz cicatrizar, não. Aquilo é para a pessoa esquecer a imagem antiga dela e não Uhum, se assustar muito com a nova. Né? é. Então, assim, até o Diogo, quando falou, vou adiantando isso aqui para você, que depois nós vamos falar disso no livro mesmo, Rofa Integrativa Transformando Vidas. Uhum, O Diogo sugeriu que o professor Nedson ficasse uma semana sem olhar no espelho uhum, e ele pudesse viver o luto. Porque ele falou que imediatamente após colocar os dentes, ele entrou num processo de luto uhum. pela antiga imagem dele, que morreu. Então, assim, ele estava se sentindo fiel à imagem, ao que o dente representava no papel do pai e da mãe na vida dele. Então, assim, o Uhum. dente dele contava uma história. E ele ainda falou o seguinte, que teria que ser trabalhado com o professor Nedson para ver se realmente ele ia aceitar essa nova imagem, né? O nascer desse novo homem, que os dentes dele pudessem contar uma nova história, porque existe sim a possibilidade dele não se acostumar. E aí, João, eu falo o seguinte: se o professor Nedson hoje, depois, ele resolver, não, eu não quero mais as lentes, eu quero voltar à minha imagem original. Sim, eu consigo fazer isso para ele, porque os dentes dele foram feitos com zero desgaste. Agora eu te Uhum. pergunto o seguinte: e aqueles casos que a gente está vendo os profissionais destruírem o dente completamente do paciente? E o paciente, por mais bonito, por mais anatômico, por mais dentro da proporção áurea que tenha ficado, o paciente não gostou. Como que você volta Entendi. ao zero? Como que você Entendi, devolve entendi. para o paciente um dente que você destruiu? Uhum. E o professor Nedson, já que você está falando do menino e vira o homem, eu tenho a honra de conhecer pessoalmente o professor Nedson. Uma vez eu estava indo para Belo Horizonte, ele me convidou para assistir o curso dele numa escola em São Paulo, que agora eu me esqueci o nome. Eu fui lá a convite dele para ver o curso dele. E é O o curso dele seguinte, é olhando para fantástico, né? olhando ele, ele dá aula aí com você, ele é um cara muito firme, ele fala com muita segurança, muito. Então é o seguinte, quando a gente vai pensar que a gente vai fazer algo no outro e vai modificar, nem sempre é só a pessoa ter transtorno. Ela também tem uma personalidade, ela tem um entendimento de o que ela busca, né? Uma Então, autoimagem, né? você falou muito bem em termos de colocar na anamnese, que foi exatamente o que eu pensei também, né? Anamnese para quem tem 20 anos, 30 anos de profissão e trabalhou no mesmo consultório por muito tempo, ele vai saber que a anamnese dele mudou muito de um ano para outro. Até mesmo porque o número do número de telefone mudou, as pessoas não têm mais só, né? Quando eu comecei não tinha e-mail, hoje já tem e-mail, hoje tem Instagram, hoje tem outras coisas. E também nós temos outros problemas de saúde que
estão mais latentes hoje, estão latentes e coisas que a gente não via, ou até mesmo a gente mesmo, pelo processo de formação, entendimento, a gente não fazia determinadas perguntas, né? Hoje, para uma pessoa, é muito comum você falar sobre a herpes, sobre o Epstein-Barr, sobre alguns assuntos que a gente não perguntava, sobre a sexualidade do paciente, né? Sobre algumas coisas que a gente ficava muito, diabetes, né? Já não mexia no paciente diabético, e aí por aí vai, né? Muita coisa mudou. Então, essa questão da anamnese é muito importante, é importante conhecer esse homem que está lá, que, por exemplo, dentro da boca ele está contando uma história pelo formato dos dentes, né? E aí eu vou mexer nisso. Imagina você mexer no rosto todo, né? Porque quando está dentro da boca, a gente ainda fecha a boca. Não, não gostei, vou ficar com a boca fechada, né? Agora, imagina no nariz, né? O nariz muito fio, muito ácido Sim, hialurônico. o Diogo, né? Quando aconteceu isso, eu liguei pro Diogo, que é o nosso psicólogo, né? Falei como que ele estava se sentindo, que realmente ele não estava se reconhecendo, que foi muito chocante a mudança, embora ele tenha feito teste de mocap, enfim. O Diogo falou para mim assim, Rafael, ele está vivendo um luto Uhum, pela morte daquela imagem que ele viu durante 44 anos no espelho. Por mais que ele uhum, quisesse isso, por mais que quando você fez o mockup ele aprovou, na hora que você colou aquilo nele, e fechou o circuito, né? Porque ele tinha espaço entre todos os dentes. Então, quando eu uhum, fecho, encosto o lado direito e no lado esquerdo, eu fecho um contato mesmo entre o lóbulo direito e esquerdo do cérebro. Eu não sei se você uhum. sabe, João, mas dentro da fisiognomia a gente estuda, por exemplo, que a criança, eu sou odontopediatra, né? Então, assim, e com essa pegada chinesa, a criança começa a andar, olha a importância do papel do dente, da posição dele na boca. Quando os incisivos centrais superiores tocam nos incisivos centrais inferiores. Então, isso estabelece o eixo de sustentação do corpo. A criança se sente segura, né? Ela se sente equilibrada, né? Então, por isso que o nariz é o ego, o que segura o nosso ego é o filtro, tá tudo interligado. E os caninos são os dentes da nossa sexualidade, não é isso? Uhum. Quando os 13 caninos se anos. tocam, os caninos permanentes se tocam, a menina menstrua. Então, Uhum. quando você mexe na posição dos dentes, isso muda completamente a dinâmica da pessoa. Com o aparelho ortodôntico, essa mudança é muito lenta. Então, a pessoa vai tendo tempo de ir se adaptando com as pequenas modificações. As lentes de contato mudaram a dinâmica bucal dele, até a respiração, de um minuto para o outro. Ou seja, Uhum. morre aquele homem que ele estava acostumado a ver durante 44 anos e nasce um estranho no espelho. Então, esse Uhum. movimento, eu falo assim, foi maravilhoso isso acontecer comigo, embora foi difícil, porque para mim foi assustador. A reação dele foi assustadora para mim. Porque ele Entendo. começou a chorar e falou, eu quero tirar. Meu Deus do céu. Então, o que eu Então, falei, o que é o ser humano? Eu falei para ele assim, fique tranquilo, o seu dente foi feito com zero desgaste. Após 21 dias, se você quiser tirar, a gente tira. A gente vai contar, porque eu só trabalho com a verdade, João. Aos 20 anos de idade, eu decidi que eu não mentiria mais. Então, assim, eu falei pro Guto, né, que é o protético que entrou com a gente nesse projeto, e com o pessoal do livro, que eu vou relatar exatamente o que aconteceu com o professor Nédio. E se ele resolver hoje falar, não, ficou estético, ficou maravilhoso, todo mundo gostar, mas ele se não se identificar, nós vamos tirar e voltar a zero. Porque eu acho exato. que o livro, o capítulo de um livro, ele não pode ter maquiagem de nada do que É, aconteceu. E a gente está exato. falando justamente dessa ROF integrativa, que é transformar Restaurando, vidas. Então, assim, é um processo transformando. que é difícil e é aquilo que você falou. Uhum. Por isso que eu te convidei para estar, né? O professor João vai falar de dismorfia dentro do livro ROF Integrativa Transformando Vidas. Ele também vai dar o curso de dismorfia aqui na nossa especialização e na nossa residência, porque a maioria Obrigado. dos profissionais não está preparada para lidar com isso. E olha que eu vou te falar que eu me preparo muito, e mesmo assim eu me assustei, porque o professor Nedson é um professor, ele ajudou e participou de cada passo do planejamento e escultura.
O Guto mandou modelo em 3D, porque esse laboratório, o Guto foi eleito um dos 3 melhores protéticos do mundo que está fazendo o trabalho dele. Então, se você parar para pensar em tamanho, em proporção que a gente conseguiu fazer ali, foi perfeito. Ele tinha mordida aberta também anterior, fechou com desgaste zero de dente. Então, assim, você fala assim, do ponto de vista, vamos pôr, anatômico e funcional, o que a gente conseguiu na boca dele foi um dos melhores trabalhos que eu já executei. E você sabe o que o Diogo, o psicólogo, falou para mim? Que se ele não aceitar essa nova imagem, ele vai quebrar todos os dentes nesse processo. Entendi. Sabe? Assim, nesse processo, ele vai quebrar todos os dentes, porque ele vai destruir aquilo ali. Entendi. Sabe? Então, assim, é um processo... O que pode acontecer aí, porque a gente que tem uma longa caminhada, eu achei muito interessante, porque eu trabalhei com orto por muitos anos, e eu achava muito interessante quando o paciente eu não tinha esse conhecimento que você tem, mas quando ele encostava o dente superior no inferior, ele ficava desesperado, às vezes até chegava a me ligar e falar, nossa, que coisa mais gostosa que é o dente superior encostar no inferior, né? O que então, a pessoa anda com a coluna ereta, né? Porque a sustentação, a segurança muda o comportamento da pessoa, né? Então, assim, a gente traz essa visão. João, eu quero te falar o seguinte, eu nem vi, mas já se passou 1h30 e eu tô com medo de eu não conseguir deixar salvo, porque te ouvir é maravilhoso, conversar com você é maravilhoso. Olha, mas eu não quero perder essa live de jeito nenhum. Então, como foi muito gostoso e como tem um monte de pergunta aqui que a gente não conseguiu responder, eu quero fazer um convite para você conseguir um outro dia na sua agenda aí para a gente continuar esse bate-papo. Gente, se ficou alguma pergunta sem responder, segue aí o @Dr. João Eli Campos. E também, qual que é o nome do teu outro Instagram? É o Congresso de Estética. Olha, é uma honra estar aqui com você. Aqui também tem um menino que estudou comigo, né, na infância, Dr. Éder de Lima, que está aí, que é também um profissional, inclusive ele é o prefácio do livro aqui, é dele. Dr. Éder é um profissional também exímio, muito entendedor da odontologia, de uma maneira geral, principalmente da prótese. É uma honra estar falando para esse pessoal tão nobre, né? Olha, e dentro, gente, dentro da eu não sei nem o que falar, porque assim, eu tô com aquela vontade de falar assim, ó, não, por favor, quero voltar. Como é que eu faço para voltar e poder ter mais conhecimento? Porque eu quero saber mais disso. O que eu posso falar para vocês é o seguinte, ó, eu estudo fisiognomia facial, eu estudo comportamento, eu estudo hipnose. Quando aconteceu isso com o professor Nedson Luiz, eu não estava preparada. Agora, a maioria dos profissionais que eu convivo não tem a mínima ideia do quanto é importante saber tanto da dismorfia, que é o que o João fala, e o que eu estou falando é a despersonalização. Ou seja, não é um transtorno mental, não é nada disso, mas a pessoa olha e não se reconhece. Então, é um momento que a pessoa tem que dar pelo menos uns 21 dias, né? Porque o profissional também não pode entrar na pilha de querer arrancar aquilo tudo ali. Mas a sensação que eu tive, João, é que se ele pudesse, ele arrancaria na hora com a própria mão. Então, mas isso já... eu vi que isso te surpreendeu, né? Essa revelação. Não, porque, assim, surpreendeu se a gente pegar o antes ou depois do professor Nedson, a gente não tem. Eu acompanhei o trabalho até certo ponto, eu vi a questão do trabalho sendo feito, né? Você me mostrou isso aí e eu conheço... E ele recebeu cada passo daquelas imagens do planejamento digital, ou seja, ele olhou tudo no digital, mas na hora que ele colocou na boca dele, algo fechou ali. Então, assim, a gente tem... Se você, né, é profissional de saúde, você quer trabalhar com pessoas mexendo na imagem delas, a gente tem que sair um pouquinho da caixa. A gente tem que sair um pouquinho do óbvio, a gente tem que olhar mais além, viu? E esse trabalho do professor João, a Isabela Kella tá vindo com o namorado aqui. A Isabela Kella é colega do Nedson Luiz da formação da faculdade, eles estudaram juntos. E você vai poder ouvir o Nedson contando essa história aqui no dia que ele estiver dando aula. Então, assim, ó, Isa, compre o livro do João. O livro do João, ele não é importante. Na verdade, o livro do João, ele é essencial. Tá? Esse livro do João é essencial para qualquer pessoa que queira ousar a modificar alguma coisa em outra pessoa. Né? Entender todas essas nuances, porque nós profissionais, a nossa profissão odontologia,
é uma profissão extremamente técnica. Na faculdade, Sim. a gente não recebe nenhum tipo de suporte para entender o lado psicológico do ser humano. Então, Uhum. o que a gente vê, gente, é a pontinha do iceberg. O que a gente não vê, o que o profissional, o dentista, o médico não estudam, é o resto do iceberg que afundou o maior navio do mundo que nunca ia afundar, que era o Titanic. Então, se você quer mexer com a harmonização orofacial e não quer estar fadado ao sucesso, comece a pensar fora da curva, né? Sigam o professor João, compre o livro do professor João, tá? Inclusive, João, vai vir o representante aqui Da da Napoleão. Napoleão e eu solicitei que ele trouxesse o seu livro para todos os meus alunos. Porque se você quer fazer ROF integrativa, a leitura do livro do João, ela É, é sine qua non, tá? É um trabalho entendi. que eu tenho que agradecer por pensar fora da curva, sabe? É um trabalho... O nome do livro é exatamente esse, ó, Dismorfia, a busca equivocada por tratamentos estéticos. E eu vou É. deixar lá. Transtorno Isa, dismórfico corporal. É transtorno dismórfico corporal, a a trans... busca equivocada por procedimentos estéticos. É. então vamos colocar aqui, tá? E eu vou colocar. Tem algum link que você possa me passar para o pessoal poder Sim, comprar? tem. Tem, Então, Isa, tem. mas se você quiser comprar, o vendedor da Napoleão vai estar aqui fazendo um combo ótimo para vocês com descontos. E aí, quando o professor João vier, porque o professor João vai vir, ele só não vai vir nessa vez que ele vai estar na Argentina, mas nós vamos abrir uma live com o professor João para vocês ao vivo aqui, tá? O professor João vai dar uma aula ao vivo para vocês aqui. Viu? Talvez Então, fosse bom a João, gente falar sobre visagismo aí no seu curso, né? Que aí a gente poderia fazer, porque você fala da fisiognomia, mas a morfopsicologia, o visagismo também está tudo muito próximo, né? Então, e eu tenho muita coisa escrita aí, se pegar o meu nome também, tem artigos publicados, tanto na área de transtorno dismórfico corporal, quanto na área de visagismo. E muita coisa relacionada com tudo isso aí que tem no livro também, pessoal. O livro é importante e tem artigos também que eu tenho aí dentro das principais revistas brasileiras. o professor João, gente, como eu comecei, quando eu comecei a live, eu apresentei, o professor João é uma sumidade. O professor João Eli Campos, ele é um presente para os dentistas e profissionais de Obrigado. saúde, porque o trabalho dele, ele tem relevância mundial. E quando você conversa com o João, você vê essa humildade, essa transparência, essa ausência de ego, né? Que ele doa tudo, ele fala tudo de uma forma simples, de uma forma gostosa, que já se passou 1 hora e 40 minutos e a gente ainda nem viu, né? Porque o Então, tempo, ele é de acordo com o que a gente está fazendo. João, eu preciso terminar porque eu tô com medo de cair, eu não deixar salvo. Mas nós vamos marcar obrigado. outro. Gente, muito obrigada, muito obrigada. João, eu tô morrendo de saudade de você. Se você não fosse para a Argentina, porque você sabe que a Semana de ROF Integrativa Transformando Vidas, a residência, ela acontece na sequência do CIOSP, né? O CIOSP termina no dia 2, o pessoal tá vindo para Poço Fundo no dia 3. E você poderia até Entendo. Nós pegar vamos carona, porque tem um encontrar. monte de gente vindo, João. Nós vamos estar com a Nós sala, vamos ó. encontrar lá no CIOSP, então, se Deus Vamos nos quiser. encontrar no CIOSP, gente. Eu vou estar no CIOSP na sexta-feira, lá na Filosom, falando da Acozone, tá? Então vão lá me assistir às 3 horas da tarde. E no sábado eu vou dar 3 palestras para a Vitamédica, da Vitamédica Rock. Eu vou falar da importância de não usar produtos tóxicos na pele. Porque lembra que você me perguntou, Luciana, se fazer qualquer procedimento na pele muda a dinâmica do corpo? Você pode estar, a sua beleza pode estar sendo tóxica, tá? Então, João, muito obrigada, obrigada mesmo. Muito obrigada para todo mundo que esteve com a gente hoje. E amanhã a gente vai estar falando às 7h30 com a doutora Dani Rocha, justamente da necessidade de produtos de origem natural para colocar na pele, que é o nosso maior órgão. Então, tchau. Tchau, Até beijo. mais. Obrigada, Beijo. João. Deus te Eu que abençoe. agradeço. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.